Olá a todos, a todas e todes. Meu nome é Luísio Lima, sou professor da Universidade Federal do Ceará e venho hoje apresentar a vocês uma de nossas pesquisas desenvolvidas ao longo da pandemia da Covid-19. Essa pesquisa, ela tem como colaboração, né, e uma parceria muito importante, que é a da Marcele Silva, né, que tem feito o pós-doutorado no nosso programa de pós-graduação e está sob a minha supervisão, né? O título da fala é Eu prefiro morrer que engordar na quarentena, que já é uma frase proferida por uma das pessoas que tem sofrido os vários tipos de discursos violentos, né, e gordofóbicos ao longo da pandemia no Brasil, né? De uma maneira mais específica, né? Então, o título é Eu prefiro morrer do que engordar na quarentena, efeitos psicológicos da gordofobia durante a pandemia de Covid-19. Antes de entrar diretamente no tema, acho importante dizer que a pandemia no Brasil ela tem ocorrido de um modo extremamente terrível, ou seja, produzindo desigualdades ainda maiores do que já existiam antes da sua implementação, né, antes do início, né, da contaminação, e que grande parte, né, do aumento dessa vulnerabilidade, das precariedades, elas têm uma relação direta com o atual momento político que vivemos. Bom, é importante dizer que o termo gordofobia ele não é um termo criado no Brasil, né? Ele é uma versão da palavra em inglês, né, norte-americana, fatphobia, e o termo surgiu no contexto do ativismo de pessoas gordas, né, nos Estados Unidos, e desde a década de 1970 vem ganhando espaço e vem ganhando força, né, principalmente após a fundação da Associação Nacional para o Estudo da Aceitação de Gordos e da Gordura, né, National Association to Advance Fat Acceptance, né, que foi o estupim para a criação e expansão dos Fat Studies, né, que no contexto brasileiro aí ganhou a denominação de Estudos do Corpo Gordo. Vale dizer ainda que no Brasil, né, Malu Gimenez tem sido uma das autoras que tem se dedicado com maior força na produção e disseminação, né, dos estudos do corpo gordo, né, e que para ela, né, o termo gordofobia se trata de uma discriminação direcionada aos corpos gordos e considerados, entre aspas, acima do peso, né, que leva à exclusão social e nega a acessibilidade a essas pessoas, né. E ainda na perspectiva de Arruda, é um preconceito criado e mantido, incentivado a partir do bios midiático e, como tal, ao mesmo tempo que gera, é gerado pelo apagamento do corpo da pessoa gorda na concretude da carne, né? É importante dizer ainda, né, que o termo gordofobia ele gera algumas controvérsias, né? Assim como o conceito de transfobia e LGBTQI fobia, né, que para algumas pessoas acaba trazendo um tipo de minimização, né, da violência desse discurso discriminador por parte daquele que o profere, né, na medida que cria a ideia de que essa pessoa teria alguma fobia, algum transtorno que faria com que ela, de um modo involuntário, produzisse o preconceito e a violência, né, quando na verdade se trata aí de um termo que serve para descrever um tipo de comportamento, um tipo de ação que está voltado, né, a partir da reprodução de diferentes formas de discriminação, a exclusão e a violência contra pessoas, né? No caso aqui da gordofobia, né, a violência e a exclusão
contra pessoas com o corpo gordo, né? Aqui podemos ver, né, uma expressão que ajuda a entender o que significa isso, né? A gente tem a estátua de Davi de um lado e uma adaptação dessa estátua, né, com o nome de Covid. Isso já numa alusão a essa forma como tem sido pensada a condição do Covid e esse impacto no corpo, né? Como eu falei, assim, o debate no Brasil sobre a gordofobia está inspirado nos Fat Studies. Esses estudos, né, tentam desnaturalizar uma perspectiva biomédica que trabalha com a ideia de numérica e quantitativa de que o aumento de massa gorda corporal é sinônimo necessariamente de doença, né? E nesse sentido, produzindo a ideia de que o corpo gordo é, em geral, um corpo doente, é um corpo que precisa ser emagrecido, é um corpo que precisa ser tratado e, por sua vez, acaba por reforçar a ideia de que esse deve ser um corpo que não deve ser suportado na sociedade contemporânea. Então, é um campo de estudos transdisciplinar, onde diferentes campos do saber ajudam a entender e a criar condições de uma compreensão muito mais ampla do que significa ser gordo, ser gorda no mundo, né? É uma crítica, não é? Não posso deixar de dizer, que se faz, né, à indústria farmacêutica, ao modo capitalista de produção da vida, não é? Além disso, é um modo de produção de conhecimento e de crítica que é inspirado, né, no feminismo, né? No campo dos estudos gordos, né, o livro de referência é o Fat is a Feminist Issue, né, em uma tradução, Gordura é uma questão feminista, né, da Suzy Orbach, que é um texto de 1980, né, que já fazia essa articulação entre a gordofobia e a questão de gênero, né? De novo, e aí só para fechar aqui, para a gente avançar, né? A gordofobia, então, é uma discriminação estrutural, cultural, que se manifesta, entre aspas, na cultura da magreza, que associa saúde, beleza, sucesso com corpos magros, e gordura corporal como doença, feiura e fracasso. Estamos fazendo um acompanhamento, né, desde março desse ano, né, das redes sociais na internet, né, sobretudo a rede social Instagram, né, e identificando os memes que tentam, né, criar, a partir da sátira, um tipo de reforço, né, do que seria essa gordofobia, né? É importante dizer também que, além desses memes, temos acompanhado diferentes grupos, né, e movimentos que têm se apresentado como críticos e como importantes formas de resistência a esse momento, né? Bom, aqui eu vou apresentar para vocês alguns desses memes que temos encontrado, né, onde é possível observar de um modo muito evidente, né, como se coloca a magreza como símbolo de saúde e também de beleza, né? Obviamente contrapondo a ideia de que a gordura é o sinal de doença, né, de fracasso e também de um corpo feio, né? Então, se vocês olharem a primeira imagem no canto superior à esquerda, né, já era um comparativo do que seria poucos meses aí, 3 meses, a imagem de uma mulher, né, abrindo a geladeira e o que isso significaria, né, dentro desse contexto do isolamento, né? E aí lá, como a gente pode ver assim, não desejo ninguém, mas é a mais pura verdade, né?
tentando mostrar que é algo quase que inevitável, esse aumento de peso durante a pandemia, durante o isolamento, né? Ao lado, né, uma foto, né, que, embora apresente mulheres sorrindo, né, traz aí uma transposição preto e branco para dar uma dramatização na imagem, né, de mulheres com dificuldades de sair de um carro, né, tentando dizer como serão os encontros das amigas após a quarentena. No canto inferior à esquerda, né, o uso da arte, né, e uma distorção da própria arte, nesse caso aqui, na primeira figura, colocando a imagem da Mona Lisa magra, como se fosse uma expressão de beleza, né? E na imagem 4, né, a Mona Lisa do Botero, como se fosse a expressão distorcida, né, e adoecida dessa Mona Lisa, e essas imagens anteriores mostrando o que seria um caminho natural aí, né, de um fracasso durante a pandemia, essas fases da quarentena. E finalmente uma imagem onde fala de que a própria condição de ficar no isolamento e esse aumento de peso se tornar um empecilho, inclusive, para o retorno à vida, né? Desconsiderando, obviamente, que o corpo gordo não é um corpo que se produz numa pandemia. O corpo gordo é um corpo que existe na sociedade e que sofre diferentes formas de preconceito e de ataques em seu cotidiano, né? Aqui eu apresento rapidamente alguns outros, algumas outras mensagens, né, também nas redes, que fazem associação da doença, né, da obesidade como doença com Covid. Não é? À esquerda, a obesidade e Covid-19 entre as pandemias se encontram. Do lado direito, o homem de 23 anos do Rio Grande do Norte é o mais jovem a morrer pelo coronavírus no Brasil. Isso desconsiderando as várias outras questões de saúde que esse jovem tinha e destacando a obesidade como se tivesse sido o principal fator da sua morte. Desconsiderando e não colocando em evidência nenhum tipo de estatística que pudesse comprovar, não é, aquilo que está sendo posto. Finalmente, assim, aqui estão pelo menos duas postagens dos grupos que têm feito resistência a esse movimento. Primeiro, do Estudos do Corpo Gordo, né, onde está lá: afirmar que as pessoas gordas são um grupo de risco para a contaminação do coronavírus é gordofóbico e irresponsável. E do Se Empodera Gordinho, que a mensagem diz: se mesmo durante uma pandemia engordar continua sendo seu maior medo, talvez seja o momento de refletir sobre o quanto a cultura da dieta tem controlado a sua vida e rever suas prioridades para mudar esse cenário, né? Devido ao pouco tempo que eu tenho, né, eu não vou explorar essas falas, né, que a gente também tem coletado. Eu vou apenas ler uma delas aqui, né? Estamos em 2020, enfrentando uma pandemia coronavírus que nos obriga a estar em isolamento social, e de todas as preocupações que o momento acarreta, temos que lidar com a galera que ainda está vivendo em 92 e achando engraçado fazer meme e piada com pessoas gordas, usando um momento tão dramático quanto a quarentena, né? Teria outras falas para poder trazer aqui, mas devido ao tempo, eu espero que possa publicar, que vocês possam acessar em breve uma parte, pelo menos, dos nossos estudos. Mas aquilo que eu gostaria de deixar registrado é o quanto essa pesquisa tem mostrado, né, como durante a pandemia essa construção e esse fortalecimento da ideia do corpo gordo como corpo doente tem sido algo a fortalecer aquilo que chamamos de gordofobia e tem produzido diferentes formas de sofrimento, reforçando ainda mais, não é, o isolamento de pessoas nessas condições. Queria agradecer a oportunidade de trazer essas informações para vocês. O meu e-mail, né, é aloisiolima@hotmail.com. O meu Instagram é @aloisiolima, né, e espero que, caso vocês tenham alguma dúvida e que vocês tenham algum pedido de esclarecimento, que vocês possam entrar em contato, porque será um grande prazer, uma grande satisfação falar com vocês. Muito obrigado, espero que vocês possam se cuidar e que possamos nos ver em outro momento. Até breve.